Olá, vídeo de hoje, meu querido, minha querida assinante aqui desse canal. A gente vai conversar um pouquinho sobre como estudar o planejamento patrimonial e sucessório para executar com proficiência técnica os serviços que a gente vai desempenhar para os nossos clientes. Então, saber como estudar essa, esse mercado, esse ramo de atuação que pega várias gavetas do direito, que todo mundo diz que é multidisciplinar, interdisciplinar, que tem um monte de questões importantes que você precisa saber. Se você tiver um guia, por exemplo, que te ajude a ter um estudo mais assertivo quando você estiver começando ou recomeçando nesse mercado, pode fazer bastante sentido e você não se perder nesse montão de coisa que tem para ler, montão de coisa que tem para ver, que dizem aí para você, um montão de coisa que você vai ouvir e acabar não fazendo nada com o que você está aprendendo. Acho que todo conhecimento vai valer a pena para você, conhecimento técnico, se você transformar esse conhecimento técnico em dinheiro. Então, lá na ID, por exemplo, a gente fala que é importante formar uma pessoa em três áreas. A área de vendas, então ela precisa desenvolver as habilidades de venda, vender, né? Então, a execução técnica, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, como estudar vendas não é objeto da aula de hoje. Então, como eu estudo para me tornar um vendedor melhor, como eu formo uma equipe comercial, não é o que a gente vai falar hoje. Execução técnica das ferramentas de PPS, do atendimento ao cliente. Então, essa execução, a gente vai falar como eu estudo para me tornar cada vez melhor nesta execução. Tá? Meu negócio, o foco ali do meu negócio. E como modelar um negócio. Então, como de fato ser um empreendedor, construir um negócio lucrativo, é um outro pilar do sucesso. A gente fala que são esses três pilares do sucesso no planejamento patrimonial acessório. A pilar venda, pilar execução com proficiência técnica e o pilar modelagem do negócio. Vamos falar hoje um pouquinho da parte de execução, como é que você estuda esse pilarzinho do meio aí, que é o pilar de execução. E a gente vai dividir isso, tá? Como a gente faz na ID também, na ID Direito, a nossa escola de planejamento patrimonial acessório. Se fizer sentido para você aprender mais sobre isso, depois vai estar em algum lugar aqui na descrição desse vídeo o link para você conhecer o nosso projeto, conhecer a nossa escola, a Invest Direito, a Escola de Planejamento Patrimonial Acessório, onde eu formo advogados para os melhores advogados para atuar nesse mercado de PPS, beleza? Então, para eu me tornar uma pessoa capaz de entregar com proficiência técnica os serviços de planejamento, eu posso olhar o estudo, minha atividade de estudante, sobre dois grandes blocos: estudar os produtos e estudar conteúdo jurídico. Por que dividir nesses dois blocos? Porque num determinado momento eu preciso pensar no que vai fazer o cliente botar dinheiro no meu bolso, olhando o pilar venda, olhando o pilar negócio. Então eu preciso ter um olhar para o produto e me perguntar, porque estudar é saber se eu sei qual pergunta fazer para cada produto, para cada matéria, eu consigo ter um estudo mais assertivo para minha finalidade. Então, eu vou pegar um livro, o que eu quero aprender naquele livro? Qual que é o meu objetivo lendo aquele livro? E aí eu consigo coletar as informações com mais direcionamento e aproveitamento. Então, se eu estou querendo trabalhar com alguma coisa, eu preciso saber, olha, eu tenho alguma coisa que eu vou precisar vender depois, que eu vou precisar converter em dinheiro depois. Então, olhar os produtos, entender os produtos que eu posso distribuir. E isso surpreende muita gente. Lá na Invest Direito, a gente recebe um monte de alunos que vieram de outros lugares, de outras formações, e ainda não tem essa concepção de que o que eles já aprenderam é mais do que o suficiente para pegar um produto que eles nem entendiam que era um produto de planejamento e converter aquilo em honorário. Então, dentro desse foco do produto, a gente pode dividir os produtos de planejamento patrimonial e sucessório em quatro grandes bloquinhos também. Quatro tipos de produto. Produtos da fase clínica, que são consultivos. Produtos consultivos de clínica. Então, dois exemplos. Eu posso fazer consultas, vender consulta. Consulta. Receber o cliente, conversar com o cliente, tirar as dúvidas do cliente. Saber responder perguntas do cliente e fechar diagnósticos numa consulta verbal em horário de expediente ou fora do horário de expediente. Consulta. É um produto de planejamento. Então, se você é do direito de família, se você é do direito tributário, se você é do direito societário, você tem condições de coletar as dúvidas do cliente, aquelas dúvidas que você tem com o seu conhecimento jurídico mais básico, você consegue responder, inclusive, ali, ou encaminhar o cliente para um especialista. Então, existem vários tipos de consulta. Lá na ID, a gente fala sobre, a gente usa de algumas analogias para ficar fácil entender isso que eu estou falando aqui para você. Uma delas é com a medicina. Nenhum estudante de medicina sai da graduação e vai direto fazer uma cirurgia complexa de peito aberto em ninguém, ou de coluna em ninguém.
Ele é médico formado, mas ele vai fazer uma residência, ele vai fazer, que faz parte do processo formativo dele. Ele vai, se ele quiser ser um cirurgião cardíaco, ele vai passar por uma etapa de clínica, ele vai atender as pessoas, ele vai fazer perguntas, ele vai fazer plantão, ele vai aprender essas habilidades que precisam ser desenvolvidas ali na fase de clínico. E até na especialidade médica do cardiologista, você tem o cardiologista lá cirurgião e você tem o cardiologista clínico. Então, ser clínico, trabalhar com clínica, vender consulta, não quer dizer que você vai ser um generalista. Você pode ser um clínico especialista, respondendo consultas. E você conseguir dar as soluções, inclusive, ouvindo o problema, você já consegue desenhar na cabeça todo o tratamento, toda a linha terapêutica adequada para o cliente que você está atendendo. Então, consulta é um serviço. Então, aqui a gente não vai falar quanto cobrar por cada um desses produtos que eu estou falando, tá? Isso aí tem a ver com pilar venda e com pilar negócio, que é aqueles 3 pilares de sucesso que eu já falei. Mas entenda isso. Na fase consultiva, 2 grandes blocos, né? Fase consultiva e fase judicial. Na fase consultiva, ramificam em mais 3. Consultiva clínica, consultiva pequenas cirurgias, então voltando para a analogia do médico, para ficar fácil de entender. Existem procedimentos mais complexos, né, como abrir o peito de alguém, fazer um transplante cardíaco, fazer uma cirurgia de coluna, né, tirar um tumor no cérebro, cirurgias grandes, complexas, e existem pequenas cirurgias que você consegue manejar mais facilmente, vai desenvolvendo algumas habilidades, você já tem condições de entregar aquelas pequenas cirurgias. Trazendo aqui para o nosso universo do direito, vou ficar na analogia médica, mas a gente poderia usar outras depois. Então, lá para a fase consultiva, de clínica, de diagnóstico, o que a gente pode conversar? A gente pode falar de consulta, a gente pode falar de estudos, de pareceres, alguns falam de estudo de viabilidade. Esses legal opinions que você pode dar por escrito também são produtos de planejamento desta fase clínica. Você fazer um estudo de impacto tributário, você fazer um estudo desenhando o genograma todinho ali da família, com definição de quinhões, legítimo, disponível, tá? A gente vai falar de cada área do direito depois. A gente está falando que dá para dividir o estudo em 2 blocos: produtos e conteúdo jurídico. Daqui a pouco eu falo do conteúdo jurídico, o que cada um deles te ajuda, beleza? E aí você tendo esse olhar, cara, consulta, eu não estou preparado para fazer uma consulta. Sobre quais matérias eu não estou? Pô, se eu sou um tributarista e o cara está com dúvida de tributário, se eu estudar ITCD, se eu estudar ITBI, eu consigo matar ali as dúvidas do cara de ITCD e de TBI. Pô, não sei as de família, preciso estudar então mais, me desenvolver ou trazer alguém para compor minha equipe. Estudos e pareceres. Mas eu sou capaz, numa consulta, por exemplo, de coletar informações e depois agendar com o cliente um retorno, ou agendar com o cliente a entrega de um estudo, de um parecer, ou vender para o cliente um estudo ou um parecer, que vou provocar outros profissionais para me ajudar a fazer, ou eu vou estudar e ser pago para aprender e entregar. Tá? Então, segundo tipo de produto, né? Consultivo, pequenas cirurgias. Exemplos de produtos. Exemplos, tá? Testamento. Testamento é um produto de planejamento patrimonial sucessório. Então, às vezes, você é um familiarista, alguém que atua com sucessões, já está acostumado a fazer testamento, ou, se não sabe, é um produto que você vai lá, como eu posso agregar este produto na minha prateleira? O que eu preciso estudar? Vou estudar o produto, vou estudar o testamento. Quais são as formas do testamento, quais são os limites de um testamento, qual é a eficácia de um testamento, como é que eu garanto que ele seja válido, se eu posso revogar, se eu não posso revogar, se ele tem que ser público, se ele tem que ser privado, como é que faz, se vale a pena documentar. Então, estudar a ferramenta. Contrato de namoro, porque o planejamento matrimonial ela é uma etapa que pode ser encarada como planejamento patrimonial e sucessório sem nenhum problema. Você pode vender isso como um serviço de direito de família, mas você pode vender isso como um serviço de uma consultoria de planejamento patrimonial, planejamento matrimonial, porque tem repercussões no patrimônio dos nubentes, da família, você vai vender, pode vender como planejamento patrimonial. Contrato de namoro, pacto antinupcial, escritura de convivência, união estável. Ah, Luiz, mas eu sou um cara do societário, eu sou um cara do tributário, eu não faço a menor ideia de como é que eu faço essas coisas. Ótimo, você sabe que existe o produto, é um produto que pode estar no seu esteira, e você vai pensar, a partir do produto que resolve tais problemas, que tem tais entregas agregadas àquele produto, aquela linha terapêutica resolve tal problema, eu posso ter um paciente que tem esse problema, como é que eu resolvo isso? Eu vou ter alguém que vai entregar esse produto, eu vou encaminhar esse cliente, esse paciente, essa pessoa que me procurou para um profissional, ou eu vou já ter no meu back-office parceiros, sabedor dessa necessidade, eu vou chamar para poder concluir aquele tratamento ao meu paciente, ao cliente, e não deixar ele desamparado, desassistido. Contrato de locação, então a revisão de contrato de locação para melhor elaboração
nossos clientes de planejamento patrimonial acessório que têm renda de locação. Então, eu posso construir melhor esses contratos para que eles tenham mais segurança nessas relações. Então, faz todo sentido eu entender sobre disposições de direito contratual, quais são os limites, se eu boto prazo indeterminado, se é locação comercial, se é locação residencial, se é no estilo shopping center. Então, poxa, contratos de locação são produtos de planejamento patrimonial acessório. Contratos de arrendamento, contratos de comodato, contratos de parceria, alteração de cláusulas contratuais das operacionais dos clientes. Nossa, eu sou um advogado de direito de família, eu sou um advogado de direitos tributário, eu preciso dominar isso de imediato? Calma, a gente vai conversar daqui a pouco sobre conteúdo, evolução do seu conteúdo, evolução do seu aprendizado. Mas a partir do momento que você entende que tudo isso é planejamento patrimonial acessório, com essa embalagem de planejamento patrimonial acessório, mas isso aqui eu pensei que era direito societário, eu pensei que isso aqui era direito imobiliário, eu pensei que isso aqui era direito civil, família, sucessões. As gavetas do direito, se a gente não tiver esse olhar mais de recorte, eu vou para o direito para aprender a fazer um testamento bem feito, para aprender a fazer um contrato de namoro bem feito, para aprender a fazer um pacto antinupcial bem feito, para fazer uma escritura de união estável bem feita, para fazer um contrato de locação bem feito, para fazer um contrato de arrendamento bem feito, para fazer um contrato de comodato bem feito. Você vai se perder. Você vai se perder. E você não vai entrar em jogo nunca, tá? Então, um jeito inteligente de estudar é quais são os produtos que existem disponíveis para eu vender. E você vai poder escolher se você quer ou não quer distribuir todos esses produtos, tá? Estou falando alguns exemplos. Tá? Preciso distribuir isso tudo? Bom, aí no pilar negócio, por exemplo, a gente fala que ser monoproduto é muito ruim. Se você tiver só um produto para vender, holding, você corre o risco de virar uma Kodak, ser substituída pelo iPhone. Uma maquininha, ninguém usa mais. Então, é interessante você saber que existem vários produtos, você pode escolher, inclusive, pelo ticket. É, não é objeto desse vídeo, a gente vai ter um outro aqui, talvez eu deixe um link no canal para você ver, quais são as etapas do projeto. Aqui eu estou te ensinando quais são as formas de você estudar melhor. Eu vou te ensinar num outro vídeo, deve ter algum link aqui, ensinando você quais são as etapas do projeto mais completo de planejamento patrimonial acessório que agrega várias ferramentas. E aí, quando eu gravo esse vídeo, eu falo para você de uma obra, de uma empreitada, de alguém que de alguém que está pensando em fazer uma reforma na sua casa. E aí, lá nesse vídeo, eu falo sobre a possibilidade de alguém contratar a empreitada integral e ter condições financeiras de pagar essa empreitada integral. Nessa empreitada integral, tem vários pequenos serviços que poderiam ser vendidos separadamente, desde a elaboração do projeto pelo arquiteto até a reforma do banheiro, que é diferente da troca do telhado, que é diferente da reforma da cozinha, que é diferente da marcenaria que vai entrar, que é diferente da troca da, da porta de correr. Então, você, a partir do momento que entende que existem essas etapas, vai entender também que é possível, mesmo quando o seu cliente não tiver condições de comprar a empreitada toda, você aproveitar as necessidades daquele cliente e vender pequenas fases de execução do projeto dele. Então, claro que às vezes o cliente não tem dinheiro para fazer a holding, um offshore e um trust, mas o cliente tem condições de fazer a reforminha do banheiro dele, ele tem condições de fazer o testamento, ele tem condição de fazer o contrato de namoro, ele tem condições de te pagar uma revisão dos contratos de locação. Ele vai fazendo ali, tá tudo dentro de um serviço só. Tudo dentro de um serviço só. E aí por isso que você cobra muito mais caro para fazer tudo, porque tem toda uma inteligência para você gerenciar todas as etapas. Mas eu posso vender separado? Posso vender separado. A partir do momento que você se liberta dessa necessidade sempre de fechar um único contrato, cobrando 1, 2, 3% do patrimônio para fazer turnkey do início ao fim, tudo, você permite vender mais para o mesmo cliente e, no final das contas, até cobrar um pouco mais caro se ele for fazendo etapas. E você vender também algo que tem outro vídeo que eu falo sobre precificação, vender algo que te custe pouco para entregar e você se capitalizar. Testamento, contrato de namoro, pacto antinupcial são produtos de pequena cirurgia, pequenas obras, também, se a gente for usar essa analogia do outro vídeo, desse projeto que você está construindo para o cliente, reformando a casa dele, construindo a casa dele, edificando ali o planejamento patrimonial acessório daquela família, das próximas gerações daquela família. Você está dividindo isso em etapas, pequenas etapas. E é possível você vender essas pequenas cirurgias.
Tá, lá, a pessoa vai lá, vai fazer, vai tirar uma verruguinha, vai depois, sei lá, vai fazer uma lipoaspiração, depois ela vai fazer, mas aonde? Em qual região? É na barriga? Ah, agora vai botar, sei lá, silicone, agora vai fazer, sei lá, botox no rosto, vai afinalar o nariz, vai fazer preenchimento labial. Então, pô, tem um monte de analogia que a gente podia usar aqui, mas vocês entenderem que são, dentro dos produtos eu tenho, na fase de consultivo, que é diferente da fase de judicial, né? Então tem lá produtos consultivo, judicial. Sim, existem produtos judiciais de planejamento. Vou chegar ali daqui a pouco. Consultivos, clínica, consulta, pareceres, exames. Então, vamos verificar documentos, revisão de documentos, cadastros, verificação de cadastros, CAR, CCIR, para num outro determinado momento, vou puxar toda a capivara da empresa e tá, pegar os documentos, tudo é exame. Pode vender isso. Montagem do dossiê para futura análise. Com estudos e pareceres, consulta, está na fase clínica, consultivo. Consultivo, pequenas cirurgias, testamento, contrato de namoro, pacto nupcial, escritura de convivência, ponto. Consultivo, grandes cirurgias. A gente tem a holding, então, uma estruturação de governança com um monte de cláusulas contratuais ali, uma, duas, três, quatro PJs, pacto de, acordo de sócios ou acordo de acionistas, com um contrato de opção de compra, então toda a governança da família é feita ali através de estruturas societárias. Vamos chamar de uma grande cirurgia. Vamos integralizar patrimônio, a gente vai pegar ativos que estão na pessoa física e vão jogar para a pessoa jurídica. Então, eu já estou mexendo num emaranhado de vísceras super perigoso. Meu cliente, se eu não souber fazer esse tipo de cirurgia, pode bater as botas ali na minha frente. E esse tipo de cirurgia, essas grandes cirurgias, aí fica a minha dica, como eu ensino para os alunos lá na Invista Direitos, nossos assinantes, de que existe, a gente tem que respeitar o processo, igual os alunos de medicina respeitam o processo. Eles saem da graduação, médicos, eles vão fazer residência, querem ser cirurgiões cardíacos, mas eles não vão fazer cirurgia de peito aberto de ninguém assim que sai da graduação, não. Eles vão fazendo as pequenas cirurgias, aí nessa cirurgia de peito aberto ele vai acompanhando um outro médico, né, que está lá, cirurgião, ele faz um pedacinho da cirurgia, depois ele faz a cirurgia completa, com alguém acompanhando ele, com uma equipe ali acompanhando ele, depois ele é o cirurgião-chefe ali fazendo, responsável, e tem mais ali a outra equipe, talvez não médicos, tá? É interessante você ter uma rede de apoio para poder aprender. E aí lá na comunidade que a gente tem no Envio Direito, a gente tem bastante gente para poder te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. A holding, a offshore, trust, fundações, são alguns exemplos de cirurgias grandes. Cirurgias não é grande só porque é mais cara, grandes porque envolve uma movimentação, uma mutação patrimonial significativa. Mutação patrimonial, chama assim, existe, eu tenho que fazer realmente mudar, tira o intestino para cá, uns negócios, bota de volta, pô, caraca, botei no lugar do pâncreas aqui, mexi pra cá, vai dar merda, o cara vai bater as botas na minha frente aqui, meu Deus do céu, perigoso, perigoso. Você pode e deve almejar estar habilitado tecnicamente para executar esse tipo de serviço, mas você nem precisa executar esse tipo de serviço para ter uma vida muito confortável como um especialista em planejamento patrimonial acessório. No pilar vendas e no pilar negócios, a gente ensina, inclusive, na ideia que você pode, ao chegar no momento de clínica, ter uma receita tão grande nessa fase clínica, nessa fase consultiva, de pequenas cirurgias e de clínica mesmo, de anamnese, né, de consulta e parecer, que você encaminhe ou traga para sua equipe, né? Então você vira o dono do hospital. Você não vai executar sozinho, você é o dono do hospital. Você vai ter gente fazendo as coisas para você, inclusive as grandes cirurgias. Você pode contratar o grande cirurgião para fazer as suas cirurgias. E você tem mais lucro ainda porque você está pagando o custo do cirurgião e ficando com toda a margem, com toda a diferença, porque você é uma pessoa que aprendeu lá no Pilar Vendas, lá no Pilar Negócios, a como estruturar um negócio lucrativo, vendendo esse serviço ali, usando uma estrutura in-house ou de parceiros, tá? A gente ensina isso tudo lá na escola, no nível de direito. Beleza. E aqui deve ter algum outro vídeo a gente falando também do crescimento delegado estruturado, outras técnicas, como fechar parceria. Aqui no canal tem esses vídeos gratuitos também. Então, beleza, falei dos produtos, os três tipos de produtos consultivos e como que eu estudo com esse foco. Assim, ó, eu quero aprender a fazer holding. Beleza. Então, quando eu vou para o direito societário, eu estou indo para o direito societário para aprender aquilo que é útil a aprender a habilidade necessária para entregar essa ferramenta. Quando eu vou para o direito de família, mesma coisa. Eu vou ter esse olhar para, eu preciso ir ao livro do Código Civil, os capítulos específicos,
para eu aprender para entregar essa ferramenta. Então, holding, offshore, trust, fundações. Vou ter que ir lá, vou trabalhar com offshore, vou trabalhar com trust, vou trabalhar com fundações, vou lá no direito tributário para aprender as situações relacionadas a residente, investidor, não residente, saída fiscal. Eu vou aprender vou ler a lei de introdução às normas do direito brasileiro, vou ler um pouco de direito internacional, público, privado, é isso. Então, se não tiver este porte, este objetivo de estudar a partir do produto que eu vou querer entregar, que eu sei que é possível entregar, eu posso me perder com um montão de coisas que tem para eu estudar. E existem produtos judiciais também, judiciais, tá? Judiciais. Vou dar só alguns exemplos aqui. Alteração de regime de bens, a ação de alteração de regime de bens é um produto que hoje eu dependo do judiciário, ao tempo que a gente está gravando esse vídeo, né, dia 23 de janeiro de 2024, ele não é algo possível de ser feito, alteração de regime de bens, extrajudicialmente. Então, é um produto judicial. Mas até quando for extrajudicialmente, eu vou considerar que é judicial porque age ali vinculado, né, à corregedoria de justiça. Enfim. Então, alteração de regime de bens. Alguém que pode se manejar desta ferramenta para aumentar aquilo que é minha ação, diminuindo o que é herança, privilegiando um cônjuge, por exemplo. Tá? Contencioso de TBI, as teses mais recentes de imunidade, TBI incondicionada, imunidade integral, são produtos de planejamento para você vender. Então, às vezes você é um advogado que tem essa experiência em imunidade de segurança, é um tributarista, cara, sabendo que isso é um produto, eu posso entrar no mercado mais rápido, porque é um produto que eu já tenho condição de entregar. Poxa, sabendo que o contrato de namoro lá em cima é um produto de planejamento, cara, eu posso entrar nesse mercado mais rápido, eu sei fazer. Será que eu posso me juntar com outras pessoas que têm outros produtos e a gente montar uma prateleira muito melhor? A gente, traz os nossos produtos aqui, a nossa feira está montada, né? Cada um traz as suas coisas e a gente consegue vender bem legal aí para o cliente um monte de coisa. Eu entendo que sim, faz sentido, né? Você vai mais rápido entrar em campo. Contencioso de TBI, dissolução de sociedade, exclusão judicial de sócio, é um produto contencioso também. Curatelas e tutelas especiais mais abrangentes. A gente ouve um monte de gente falar: não dá para fazer planejamento, é quase impossível fazer planejamento quando tem um incapaz envolvido. Será que isso não é alguém que é do direito societário ou do direito tributário falando, e não um familiarista que tem uma boa relação com o judiciário e que consegue mostrar com a sua habilidade, com a sua sensibilidade, com a sua capacidade técnica, que algo é no interesse do incapaz? Será que quem fala que é quase impossível, fala que é quase impossível porque não se detém suficientemente no desenvolvimento da habilidade para conseguir entregar isso para o cliente? Então, se você é familiarista ou se você atua no direito de família, está acostumado a trabalhar com essas questões da tutela e da curatela, não se ampute dessa possibilidade de sim executar planejamentos para pessoas com incapacidade, alguma incapacidade, usando estruturas societárias, porque o societarista tem dificuldade. Talvez você não tenha essa dificuldade. Talvez você consiga demonstrar. Aí como é que demonstra? Como é que desenvolve essa habilidade? Aí talvez alguém não queira por preguiça, porque está satisfeito em ser o tributarista bambambam e o societarista bambambam e não quer desenvolver mais as suas habilidades de contencioso de família ou de autotutela, né? De ações ali envolvendo direito de família, tá bom? Direito patrimonial, direito pessoal de família. Então bora lá, agora qual que é o outro foco, né, para poder estudar bem estudado? Conteúdo jurídico mesmo. E você precisa respeitar as suas fases de evolução do aprendizado. Você não está partindo do zero. Eu não estou gravando, eu não estou falando aqui provavelmente para quem está ainda na graduação, para quem está entrando no primeiro período de direito. E geralmente quem entra nesses cursos, né, e vai querer trabalhar com planejamento patrimonial acessório, que é assina ID, não é o cara que está na graduação no primeiro período de direito, não. É alguém que já tirou, às vezes, já tirou a carteirinha da OAB, já está advogando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, que seja. E o seu conteúdo jurídico prévio, ele pode ser mais do que o suficiente para você conseguir entregar alguns daqueles produtos que eu acabei de falar e cobrar e ganhar dinheiro e sair do 0 a 0, ou melhor, sair do negativo, porque vai comprando um curso, vai comprando um curso, vai assinando isso, vai assinando aquilo, vai comprando um livro, vai indo num seminário, vai indo num congresso, vai indo numa palestra. Pô, você só compra, compra, compra coisa, como é que você vai continuar, como é que você vai quando você vai começar a vender? Então, no, no, no seu conteúdo jurídico prévio, ele precisa ser monetizado. Então, quais produtos o meu conteúdo jurídico prévio já me permite vender? Conteúdo jurídico prévio, quais são essas fases, então, da evolução do aprendizado? Você se entender, né? O conteúdo jurídico. Cara,
agora a gente falei dos produtos, agora estou falando do conteúdo. Como é que eu olho para o conteúdo e estudo? Preciso saber. O conteúdo jurídico prévio que eu tenho, eu não posso jogar fora ele, não. Quando eu vou estudar com um novo curso, quando eu vou estudar com outro professor. Não, o meu conteúdo jurídico prévio, o meu conteúdo jurídico mais básico, ele pode me render os maiores honorários, porque tem gente que vende planejamento e nem advogado é, nem contador é gente lá do mercado financeiro, vendendo hold, vendendo offshore. O seu conteúdo jurídico prévio já te coloca na frente de um monte de gente nesse mercado. Conteúdo jurídico novo. Então, assim, ó, tá, eu sei que me falta algo. São duas posturas que você tem que ter. Eu tenho um conteúdo jurídico prévio, esse conteúdo jurídico prévio tem valor, mas me falta algo. Mas esse conteúdo jurídico prévio tem valor, é o primeiro degrau. Preciso ter isso sólido em mim. Eu não estou do zero, eu sou alguém que tem conteúdo jurídico prévio. Esse conteúdo jurídico prévio tem valor e ele é monetizável. Segunda etapa, conteúdo jurídico novo. Tá, beleza. Sabendo que eu preciso dessas outras áreas que eu vou falar daqui a pouco, então, e que existem esses outros produtos que eu não sei vender, e que eu não sei vender, e que eu não sei modelar um negócio, eu sei, sabendo que me falta, eu vou desenvolver habilidade. Eu não vou cair no desespero, um vazio no peito, uma sensação, não, agora eu tenho como definir uma estratégia. Meu conteúdo jurídico prévio me serve para isso, vender isso, vou até aqui. E agora o que me falta para eu vender aquela outra coisa, fazer essa outra cirurgia? E eu vou buscar conteúdo jurídico novo. Terceiro estágio de evolução do seu aprendizado, fase de evolução do seu aprendizado, repertório. Por mais que você estude, a lei, a doutrina, a jurisprudência, você precisa adquirir repertório. Repertório vem com tempo, mas vou te dar um macete. Você pode comprar repertório dos outros. Quando você começa a estudar estudo de caso, quando você traz para a mesa num grupo de mastermind, num grupo de mentoria, quando você tem uma comunidade e você tem a possibilidade de estudar casos, porque você não terá mais a sensação de quando você for provocado por um cliente, de que aquela primeira vez que você ouviu falar daquele problema, é a primeira vez que eu lidei com essa situação. Não, chegou até você antes, porque você já estudou aquilo, você já discutiu aquilo, você já viu os prós e os contras, por que não se adota uma linha terapêutica? Por que não se faz tal coisa? Por que seguiram tal caminho? Porque naquela combinação de fatores daquele caso concreto, essa foi a solução que o grupo, que o professor, que o mastermind, que a mentoria, que a comunidade decidiu. E lá na IDEA a gente faz muito isso. Então, eu posso adquirir o repertório de alguém que está há 20 anos no mercado, desde que eu tenha um modelo de estudo que me permita estudar casos práticos. Então, adquirir repertório, você vai adquirir sozinho, com os seus próprios casos. Um advogado que atua com planejamento patrimonial acessório, ele tem muito mais condições, se ele está há 10 anos no mercado, de ter mais repertório do que o advogado que está começando. Desde que esse advogado que está começando não pegue esse hackzinho de aprendizado e fala, eu preciso estudar casos, eu preciso adquirir repertório, eu vou comprar repertório dos outros, pagar mentorias, pagar grupos de mastermind, eu vou adquirir repertório, que é o repertório que te faz se posicionar com autoridade, com segurança, falar, eu já lidei com isso, eu já sei o que fazer com isso. É aquela coisa que te permite, aquela habilidade, aquele conteúdo que te permite, lá na consulta, 2 minutos de bate-papo você já sabe o que vai fazer. Repertório. Pá, isso aqui não é novidade para mim. Repertório. Cuidado, repertório não é a mesma coisa que ser arrogante, que ser prepotente, egocêntrico. Não, repertório é acúmulo de habilidades técnicas através de casos concretos, tá bom? E o quarto estágio é você, com seu conteúdo jurídico prévio, com seu conteúdo jurídico novo, com o repertório adquirido dos outros, você ter capacidade de fazer os seus ajustes pessoais, melhoramentos, e inclusive ensinar os outros. Porque você ensinando os outros, você consolida muito mais as suas novas teses também. Tá? Então, conteúdo jurídico prévio, conteúdo jurídico novo, repertório, ajustes pessoais e ensinar. E as matérias, professor? Como é que eu estudo as matérias? Eu preciso estudar as matérias a partir das perguntas base. E aqui eu não vou falar todas as matérias que você precisa dominar, obviamente, para trabalhar com planejamento patrimonial acessório, porque todas as áreas do direito te ajudam no planejamento patrimonial acessório. Todas. Introdução ao direito civil, a parte geral do Código Civil, negócios jurídicos, elementos acidentais do negócio jurídico, vou estudar termo, encargo, condição, tudo isso é útil, óbvio, para você trabalhar com planejamento patrimonial acessório. Tudo, 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 tudo. Mas a partir do momento que eu sei quais perguntas fazer para cada matéria, eu tenho mais capacidade de estudar de modo assertivo e não me perder. Então, por exemplo, direito civil. Basicamente, você, olhando para o direito civil,
família e sucessões, você vai se perguntar três coisas quando você começar os seus estudos. São três perguntas fundamentais, três perguntas básicas que esse direito tem que te responder. Para quem vai o que é de uma pessoa? O que é mesmo de uma pessoa? Ah, será que isso aqui é minha ação? Será que isso tem mancomunhão, de acordo com o regime de bens? Então, para quem vai o que é de uma pessoa no direito sucessório? Quem são ali os herdeiros? Para quem vai? O que é efetivamente uma pessoa? E quanto vai para cada pessoa? Como é que eu calculo as legítimas ali individuais, por exemplo? No direito societário, como ordenar poder, riqueza e afeto nas empresas familiares que já existem e naquelas que você vai construir, que você vai criar. Então eu aprendo como criar ordem, como ordenar poder, afeto e riqueza. São essas habilidades que eu vou tentar desenvolver olhando para o direito societário. Como que eu amarro os interesses do cliente quando eu quero privilegiar alguém, quando eu preciso deixar alguém com mais capital e menos, com mais resultado e menos poder político? Será que existe a possibilidade de eu fazer desproporção entre capital e poder político? O direito econômico é preservado, mas a pessoa não tem voto. Então, ordenar poder, riqueza e os afetos das famílias. No direito tributário, a grande pergunta, né, que o direito tributário vai te ajudar a responder é como economizar tudo o que for possível. Tá, então eu vou para o direito tributário, como que eu consigo economizar tudo o que é possível sem criar problema para o meu cliente. Então é isso. Então, eu vou para as matérias do direito, para todas as matérias do direito, sabendo, cara, para que eu vou ler esse livro? Para que eu vou estudar esse curso? Quais são as perguntas que eu espero ter respondidas quando eu terminar de estudar isso daqui com essa pessoa, com esse ambiente? Então, lá na ID é um pouquinho dessa sistemática de aprendizado, problema, solução, como que eu resolvo, como que eu transformo isso no produto, como que eu ganho dinheiro com isso, que a gente tenta entregar para os nossos assinantes. Então, mais uma vez, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu aqui ainda no canal, clica aqui para se inscrever no canal, ativa a notificação para você receber lembrete toda vez que a gente subir vídeo. E se você quiser conhecer um pouquinho da Envios Direito, mais uma vez, tem aqui embaixo o link da descrição para você clicar e conhecer um pouquinho do nosso projeto. E bora lá, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.